Então, estamos gravando a sessão do dia 22 de dezembro do grupo de estudos em Platão sobre o feto. Então, a gente vai trabalhar hoje o segundo interlúdio e o que mais a gente puder trabalhar aí na sequência. Se a gente conseguir, né, entrar já no discurso de Sócrates, beleza. Mas eu, em todo caso, preparei mesmo, foi o interlúdio. Então, deixa eu compartilhar. Eu decidi finalmente compartilhar a minha tradução, embora ela seja bem provisória e com algumas dificuldades, mas a Andréa vai nos salvar, ou quem mais quiser, né? E quiser ir trazendo assim as traduções alternativas, as passagens, né? Fiquem à vontade para fazer isso. Talvez não sei se a André ou a Gabriela gostariam de nos lembrar do que aconteceu na sessão passada, já que faz tanto tempo. Pode ser. Eu abri, que na verdade eu estava fazendo formulário de frequência. Gabi, você quer falar alguma coisa sobre onde a gente parou? Porque estava na tua leitura, né? 241. Sim. Coisinha breve, assim. Então, nós encerramos o discurso de Lísias, né? O segundo discurso de Sócrates. Desculpa, me embananei. O Sócrates termina o seu discurso, mas bem formulado, para a partir daí ele vai poder, sim, ele percebe o quão as palavras que ele vai falar sobre, que ele falou sobre o Eros, são palavras que acabam tornando o discurso, o Eros ofensivo, né? Embora seja um discurso mais organizado, mas esse Eros ele continua trazendo essas características egoístas, ciumentas, né? Um discurso utilitarista, mas como um sentido de ressaltar aquele discurso do Lísias, né? Que o desafio tinha sido fazer o mesmo discurso, né? Então ele fez o mesmo discurso, ou seja, ele defendeu a mesma posição do Lísias, né? No primeiro discurso. E agora, então, ele vai se mostrar bastante arrependido de ter feito isso. Então, é sobre isso o interlúdio, né? Sobre essa reviravolta que acontece após, no fim do discurso do Sócrates. Então, de fato, se a gente tivesse só esse discurso, assim, né, do Sócrates, a gente teria uma impressão que ele de um retrato, né, bastante negativo de Eros, né, e da relação amorosa. Sim. Algo similar. Não, pode falar. Não, algo similar ao que a posição que o Lísias tinha, né, mas com algumas modificações. Mas pode falar, André. Não, só lembrar que a gente leu o discurso do Lísias, né? Que foi enunciado pelo Fedro. E o discurso do Lísias, ele é criticado duramente pelo Sócrates, especialmente quanto à sua forma, né? O Sócrates diz que já ouviu outras coisas melhores e tudo mais, que é mais ou menos o que a gente recapitulou nesses últimos encontros. E aí o Sócrates se compromete a utilizar o mesmo argumento, a partir do mesmo argumento, né? Como Inara colocou, o desafio é justamente reproduzir, a partir do mesmo conjunto de argumentos, né? A ideia. A ideia de que é mais vantajoso ceder às instâncias de quem não tem amor, né? De quem não ama, do que de quem ama. E aí o Sócrates, ele enuncia esse seu primeiro discurso, a gente lembra que de cabeça coberta, né? Então já há ali alguns indícios de que o negócio talvez não seja bom o suficiente, né? Ou pelo menos não condiga com
o Sócrates que a gente vê nos outros diálogos de Platão. E aí ele utiliza os mesmos argumentos, mas ele faz uma modificação aqui que já é importante, na tentativa de mostrar que esse discurso pode ser melhor organizado, que é o fato dele se esforçar em explicar o que é amor antes de qualificar, antes de adjetivar, né? De dizer que é bom ou que é ruim. Ele diz, vamos primeiro saber o que é, e depois que a gente souber o que é, a gente qualifica. E aí, todas as qualificações e as adjetivações aqui, todos os argumentos são argumentos, como as meninas colocaram, que são de um eros pernicioso, né? Que vai causar mal e tudo mais. E aí ele termina com essa frase, né? Que é tipo, comparando os amantes a lobos, né? No sentido de que os amados estariam em perigo, ou estariam colocados numa situação que não seria uma situação positiva. Né? Então, nós temos aqui a tentativa de Sócrates de reconstruir, a partir dos argumentos do próprio Lísias, um discurso com mais qualidade do ponto de vista da forma, não exatamente do ponto de vista do conteúdo, porque o que a gente vai ver agora no interlúdio é que a preocupação de Sócrates não está só na forma, ele vai também estar preocupado com o conteúdo, com o que foi dito, né? Com os argumentos que ele utilizou. Era isso. Eu não me lembrava mais desse detalhe que, de fato, ele faz duas partes, né? A primeira parte é sobre dar uma definição de Eros, né? E é uma definição que envolve o desejo, não é assim? Ele é objeto de desejo, é isso? Sim, ele diz que está todo mundo de acordo que amar é desejar. E aí ele diz, tá, mas mesmo aqueles que não amam também desejam. Então, como é que a gente vai diferenciar o que ama do que não ama? Né? E aí ele vai construir essas duas imagens, que é a imagem da temperança e da intemperança. Igor está falando uma coisa interessante aqui sobre a coisa dos lobos, eu leio já. Ele constrói essa imagem negativa de Eros, né? Pensando na analogia com a intemperança. Ele vai colocar a ideia de que há um descontrole, há uma certa híbris no desejo erótico. E aí ele fala de outros vícios, né? Ele fala, por exemplo, de comer muito, de beber muito, e aí ele coloca Eros dentro de um grupo que seriam vícios, né? E aí ele vai colocando as características do vício e dizendo quem tem essas características aqui a gente chama de, quem come muito, a gente chama de glutão, quem bebe muito, a gente, sei lá, não lembro como ele fala, mas a gente chama de beberrão, sei lá. E quem ama, a gente chama de amante. E isso aqui tem caráter de xingamento. Quem ama, a gente chama de amante. E aí, pronto, aí começa a argumentação em cima dessa definição, que é uma definição de um eros pernicioso, né? Negativo. Deixa eu ver aqui o que Igor está falando. Parte dos lobos vai ecoar um discurso de Aquiles para Heitor na Ilíada. Sabia não. O que é curioso, porque Aquiles é visto como um amado de Patroclo. Sim, é verdade. Não acidentalmente, Platão aqui usa hexâmetros, embora não tão marcados quanto o de Homero mesmo. Eu não sabia. Canto 22. Por um lado, Igor, tem isso, né? Mas pelo o outro lado, o Aquiles é irado, né? Ele é movido por um descontrole também. E aí talvez faça sentido, porque no caso a gente tem a figura do Aquiles como alguém que não está agindo com a reflexão, senão ele não fazia a confusão que ele fez. Se ele agisse com a reflexão, a confusão não seria tamanha. Então pode ser que faça até sentido a ideia de trazê-lo aqui.
ecoar um verso que fale sobre isso. Pois, porque o Eros é uma ideia de que ele deixa fora de si, né? Fora de nesse discurso, nesse primeiro discurso de Sócrates, né? Ele deixa fora do juízo, né? A gente pode dizer que o Aquiles é forte, é valente, é tudo menos que ele tem juízo. Como é que ele pode se envolver numa coisa dessa? Eu gosto bem do começo, que é justamente que a Lida vai cantar a ira de Aquiles, né? É justamente o momento que ele sai de si. É a partir do momento que ele sai de si, que ele deixa de agir. Eu acho que o Aquiles é um exemplo que a gente pode interpretar, né? Se nós quisermos, como uma figura do belo amante, mas faz sentido também ele ser interpretado como um insano. É engraçado porque no banquete, um dos discursos fala justamente que se os exércitos fossem construídos diamantes, é o de quem, Davi? Tu lembra esse discurso? Qual é? Ou alguém de vocês? Que é o exército diamantes. Não, não lembro. Tem um discurso que fala isso, sobre o exército diamantes, e aí, se assim fosse, todos teriam o interesse de se fazer ver de maneira mais bela pelo amado, e, portanto, eles seriam mais corajosos, eles se esforçariam para fazer as melhores batalhas, né, para se colocar nas melhores batalhas, porque eles gostariam de agradar os amados, e isso seria legal. Tanto os amados gostariam de agradar os amantes, como os amantes gostariam de agradar os amados, e aí a gente ia ter um exército joiado. Eu não sei se eu não lembro, mas já já eu olho, eu tenho uma anotação aqui que eu vou ver sobre isso. Sim. E o Igor achou a referência, foi? Foi. Como é impossível entre os homens e leões haver paz e confiança, ou de carneiros e lobos revelem iguais sentimentos, ou que, né, carneiros e lobos revelem iguais sentimentos. Tarará, tarará. Massa. Isso é interessante, eu coloquei ali a passagem final do discurso, que não estava aparecendo na minha tradução, que é assim, que aparece ali, né? Como os carneiros aos lobos, o amado aos amantes agrada. E então os comentadores, eles comentam que isso vai ser relevante no que vem a seguir, né? Eles comentam que, deixa eu mostrar para vocês. Vamos usar esse aqui. Que eles assim, Sócrates, que estava falando no estilo de tirâmbico, antes de ser interrompida, a gente teria que, ou de interromper a si mesmo, a gente teria que voltar nessa passagem 238. Agora ele fala em hexâmetros, né? Que é a métrica da épica, né? E o que os comentadores observam, então, é que essa passagem ela lembra bastante esse passo da Ilíada que o Igor mencionou. Que o Igor mencionou. Esse comentador é qual, Inara? Esse que eu mostrei ali é o Ryan, né? Esse aqui é o Ryan. Tá. Eu estou chutando um pouco o nome dele, porque eu já não me lembro mais, mas acho que é Ryan o nome dele. Igor, é o discurso é o discurso do Fedro? O do banquete? Se não me engano, sim. É o primeiro discurso, isso daqui é no iniciozinho do banquete. Deixa eu só confirmar. Um segundinho. O banquete está lá fora, por isso que... Uhum. Primeiro começa o discurso do Fedro e logo depois que ele faz o elogio ao Deus Amor, ele menciona isso. De Massa. mútua honra entre amantes, combatendo juntos e se defendendo.
E que também é uma coisa que a gente tem em registros mitológicos históricos que acontecia na banda sagrada de Tebas, que seria a elite tebana, feita de homens incentivados a se amarem entre si para todos se defenderem o máximo possível. Adorei. Vou escrever. Anota. Tá, vamos prosseguir então. Vou ler aqui do Nunes mesmo, já que está aqui a do Nunes. Então ele termina assim, né? Foi como eu te disse, Fedro, não ouvirás de minha boca nem mais uma palavra. Aqui termina meu discurso. E daí aqui também os comentadores mencionam que essa estrutura, ela estaria, de alguma forma, remetendo ao fato de que digamos assim, ele mencionou que ele estaria sendo capturado pelas ninfas, né? E que agora, então, se encerra com esse verso em Exâmetro, se encerra, digamos assim, esse momento de captura pelas ninfas, né? Não sei se vocês têm alguma observação sobre essas. A Gabriela já mencionou um pouco o que a gente vai ver a seguir, né? Que acho que talvez seja bom dar um pouco esse spoiler, assim, mas para a gente ter uma ideia do que vinha a seguir. Mas é isso, assim, agora vai haver uma discussão. Não é uma discussão no sentido que o Fedro aceita, na verdade, mas o Sócrates vai se mostrar muito arrependido, em certo sentido, do discurso. E ele, então, isso que ele está falando aqui, né? Essa coisa meio terminativa, assim, né? Não, aqui termina meu discurso, não vou mais falar nada. Tem um pouco a ver com isso, assim, que ele meio que não quer mais continuar naquele argumento ali, porque ele vai se mostrar agora bastante arrependido. Então, o Fedor diz assim: pois eu imaginava que ainda estavas no meio, e irias falar outro tanto a respeito do que não ama, para mostrar que ele deve ter preferência sobre o primeiro, e enumerar as vantagens a seu favor. Por que parar, Sócrates, nesse ponto? Porque o discurso do Sócrates ele foi todo ele sobre foi, digamos assim, uma censura ao amor do amante, né? Daquele que ama. Então, ele censurou as atitudes, os desejos, as ações daquele que ama em relação ao amado. Né? E o discurso do Lísias, ele tinha uma comparação, né? Ele falava que tinha a censura ao que ama, mas tinha o elogio do que não ama. Então, mas o Sócrates, ele faz a censura do que ama, ele não faz o elogio do que não ama. E é isso que Fedro observa aqui, né? Falta a parte do elogio. Por que só a censura? Né? Então, do ponto de vista de Fedro, o Sócrates está indo na metade do discurso, ele ainda não fez o discurso todo. Alguma observação? Nossa, talvez só uma retomada, né? Porque quando o Fedro pergunta pelo resto do discurso, Sócrates diz, não, é isso e para o outro resta tudo o contrário. Assim, eu não vou precisar falar. Ele meio que se apressa mesmo para acabar e para o outro é só inverter. Tudo que um é, o outro não é. Então, se o
o amante é essa porção de coisas negativas, né? O não amante seria tudo contrário. Seria tudo contrário. Então, inicialmente, Sócrates ele tem o impulso de encerrar o discurso por ali, dessa maneira que o Fedro não vai ficar satisfeito, né? Ele esperava mais o discurso, talvez pareça que o discurso está incompleto. Mas o Sócrates tenta, e aí a gente vai ver no interlúdio também isso, né? Ele tenta e ele tenta ir embora. Ele também não quer mais ficar lá, exatamente. Ele começa a atravessar lá o rolê para ir embora, quando ele recebe a chamada do Daimon, que é o que vai seguir agora, né? Cenas dos próximos parágrafos. Então, seguimos aqui. Peraí. Daí, então, Sócrates continua. Não percebeste, meu caro, que eu passei dos ditirambos para o verso heróico? E isso quando se tratava de censuras? Então, aqui a referência é isso, precisamente por isso que eu quis observar que tinha aquela forma hexamétrica, né, que é a forma da Ilíada, da épica, porque ele agora menciona isso, né, que ele estava fazendo um estilo ditirâmbico e ele passa para o estilo épico. E não sei se alguém gostaria de explicar um pouco sobre essa coisa dos ditirambos. Os ditirambos, eles são uma forma que pertencia ao rito dionisíaco, às poesias dedicadas a esse, que eram cantadas, né? E que vai dar origem, se pensa, que vai dar origem ao coro das tragédias. Então, aparentemente, os ditirambos, eles seriam mais adequados, por exemplo, para fazer alguma coisa mais censura, né, do que o verso épico. Quer dizer, o verso épico ele é um verso para elogio, digamos assim, né? Ele é um verso de elevação, né, e não de diminuição. Então, seria mais adequado o ditirambo do que o verso heróico, né, o verso épico, para fazer a censura. Então, aqui ele está observando, né, que ele passou do ditirambos para o verso épico, ainda que ele estivesse fazendo ainda que ele estivesse censurando. Se eu tivesse agora de elogiar o outro, como achas que eu devia proceder? Não te parece que as ninfas contra as quais me atiraste, muides tudo, vão deixar-me inteiramente transtornado? O que ele está dizendo? Pelo menos assim, pelo que eu consegui entender, né? Primeiro, ele está dizendo que ele não teria como proceder agora, porque ele não se sente com meios, digamos assim, meios formais de proceder a esse elogio. E ele começa a acusar já, e essa vai ser uma linha, digamos, que ele vai dar repetidamente agora no interlúdio, ele acusa Fedro de ter lançado, de ter exposto ele a essa situação. Ele foi, de certa forma, forçado por Fedro a se colocar nessa posição de alguém que, né, censurou o amado e agora teria que, ainda por cima, elogiar o não amante. Eu não sei bem essa tradução dele, vão deixar inteiramente transtornado. Ele, não sei, eu não sei se eu entendo muito bem essa tradução. E também não sei se eu entendo muito bem o texto, mas ele parece estar dizendo, né, mas é mais assim, o que tu acha que as ninfas iriam dizer isso, né? Já que foram elas que me possuíram, você acha que elas
aprovariam, digamos assim, esse comportamento, né, esse elogio, alguma coisa assim. Bom, então, diga. Eu penso assim, que quando ele começa, ele fala que ele está sendo, tipo, inspirado, né? Que o discurso dele vai ser um discurso inspirado, tal, tal, tal. E, não sei, talvez aqui o transtornado que está sendo escolhido, nessa palavra que foi escolhida pelo Carlos Alberto Nunes, tem a ver com a ideia dele ficar completamente fora de si. Porque a maneira que ele vai tratar aqui a questão, né, em resumo, um spoiler, gente, é que Eros é uma possessão. Ele vai falar das manias, né? Ele vai falar dos tipos de mania e tal. Então, o fato de Eros ser uma possessão, né, talvez agora, para esse discurso, ele esteja é, é, se abandonando, se entregando para as divindades, para falar. Aí eu não sei, esse transtornado sempre me parece que ele tipo fora de si. Porque aparentemente o discurso que ele acabou de enunciar vai usar o mesmo argumento, só que sair de si é algo que é puramente ruim no argumento do último discurso, né? O Eros é isso, ele tira a pessoa de si, a pessoa não tem domínio de si. Algumas vezes isso vai ser mencionado aqui no discurso 1 do Sócrates. E só que aí ele vai continuar com esse argumento do fora de si. Ele vai continuar com esse argumento da perda de si. Só que agora o caráter da perda de si não é um caráter negativo, porque a entrega para a ocupação do seu corpo, né, da sua alma por um Deus. Então quem vai te colocar nesse rolê é Eros, e Eros é um Deus, e nada que vem de um Deus pode ser negativo. Então, aqui eu acho que desde o começo eu penso que ele traz mesmo umas pequenas pistas do que ele vai conversar. E aqui eu imagino que, tipo, agora as ninfas elas vão se apossar dele para esse discurso. E isso, O problema é que a palavra em grego não tem nada de fora de si. É por isso também o problema de transtornado, que me soa estranho, tá? A palavra é entusiasmo, então ele está inspirado, né? Ele está possuído num sentido não necessariamente negativo, ele está inspirado pelas ninfas, né? Que são, na verdade, essas que ele invocou no começo do discurso. Sim. Mas é porque. Deixa eu ver se eu consigo explicar. O sentido do. Eu entendo o sentido do transtornado também não como negativo. Entende? Transtornado no sentido de que não sou eu, assim. Entende? Transtornado como possuído pela inspiração. Transtornado porque eu estou iniciando palavras, eu estou falando coisas sem controle, no sentido do possuído. É o que faz mais sentido, né? Visto que ele está sob inspiração dos deuses. Uma pessoa está louca, quando ela está louca, você não diz assim, essa pessoa está transtornada. Então, uma pessoa embriagada, por exemplo, está transtornada, entende? Tem isso que eu estava falando de sair de si, mas tipo, não sou eu falando exatamente, não sou eu fazendo as coisas. Eu penso no sentido do fora de si, porque a Inara está dizendo que a palavra do grego não tem a ver com fora de si, mas tem a ver com a ideia da possessão. E estar possuído, em certa medida, é estar fora de si, né? Não sou eu quem opero, não sou eu quem me governo. Mas eu sei que também tem que forçar a mão, né, para achar esse transtornado aí. Eu acho que porque aqui no sentido ele coloca como se fosse algo ruim, né? Depois que vai ser colocado que está fora sob o seu juízo, que não seria tão ruim, né? Mas é porque o sentido de estar possuído, ele é dúbio.
E aqui no texto ainda mais, porque esse primeiro discurso de Sócrates é um discurso onde estar possuído é ruim, é errado, né? Porque a gente está vendo aqui esse esvaziamento da autonomia da pessoa. A pessoa ela não está agindo a partir do que ela deseja, mas ela está do que ela deseja, não. Não está agindo a partir da racionalidade, mas só a partir do desejo, então ela não está sabendo o que está fazendo direito. Tanto que no primeiro discurso vai chegar um momento em que o amante ele vai recuperar a razão, né? E aí, tipo, ele vai recuperar a razão e aí ele vai se desinteressar pelo jovem, ele vai deixar para lá, né? Ele não foi porque ele recuperou a razão. Então, o sentido de estar possuído nesse texto, ele é um sentido duplo porque a gente vai ver agora no novo discurso que estar possuído nem sempre é um mal. Então, estar fora de si nem sempre é um mal. E aí o Sócrates vai trazer os exemplos, né? Vai falar da interpretação dos augúrios dos pássaros, por exemplo, né? Ele vai falar de alguns tipos de mania que são positivas. O Igor está falando aqui no chat que essa palavra, qual é a palavra exatamente? Ela é a palavra que é utilizada para inspiração artística no Ion. Ah, Então, segundo a interpretação desse comentador, ao menos, o Sócrates, ele meio que ele tá, ele assim, ele, na verdade, assim, a posição dele é a seguinte: o Fedro quer que ele continue falando e elencando agora as vantagens do não amante. não amante. E ele não quer fazer isso, tá? Mas ele diz que então a interpretação desse comentador sobre sobre o sentido geral da frase é basicamente o seguinte: se eu continuar, eu vou. Você entende que se eu continuar, eu vou estar ainda. Eu só vou fazer isso porque eu vou estar possuído pelas ninfas, né? Porque eu vou estar falando através delas, ou enfim, estar inspirado por elas, alguma coisa assim. E a responsabilidade disso é tua. Então, eu não sei muito bem porque ele fala isso, mas em certo sentido ele parece que ele está querendo se distanciar, digamos assim, né? Talvez nisso acho que você tenha razão, dizer do fora de si, né? Ele está querendo se distanciar de uma posição, né, dessa posição, da posição que ele teria que tomar para continuar fazendo o discurso que o Fedro quer que ele faça, porque ele não quer fazer, né? Mais ou menos o ponto é esse, ele não quer fazer. Ele não quer continuar elogiando, né, o não amante. Então ele continua: limitar-me-ei a dizer o seguinte: tudo o que eu reprovei num redunda em vantagem para o outro. O texto não é bem esse, mas enfim. A ideia é mais ou menos a seguinte: tudo aquilo que eu censurei a gente pode entender que o contrário seria passível de elogio no outro, né? Seria uma coisa boa no outro, né? Seria alguma coisa a elogiar no outro, seria um traço elogiável no outro. Então, que se eu reprovei no outro seria o contrário, portanto, seria elogiável. Então, basicamente isso que ele tem a dizer. Ele não quer continuar esse discurso, então ele vai cortar ele assim: olha, se você quer saber o que eu tenho a dizer a respeito do amante, seria o oposto do que eu disse para o amado. Desculpa, seria o não amante seria o oposto do que eu disse para o amante, então a gente poderia elogiá-lo por essas coisas como se elas fossem boas. Por que alongar o discurso? Já falamos o suficiente de ambos. Entrego minha história ao seu próprio destino. O que tiver de ser, será. Da minha parte, vou atravessar o rio e fugir daqui, para evitar que sobre mim exerças maior violência. Querem comentar?
Aqui eu penso que ele está jogando quando ele responsabiliza o Fedro, ele diz, eu estou fazendo isso e você é o responsável. É porque é um jogo com essa ideia de inspiração, no sentido de que ele está possuído pelas ninfas, ou talvez ele consiga agora, se ele continuar, né, já que ele está mudando aqui o tipo de fazer a coisa, ele está indo para os versos heróicos, então ele vai realmente se entregar a essa possessão, né? E eu acho que essa coisa da desrazão não era uma coisa muito bonita para esse contexto social, histórico. Então não é uma coisa que a pessoa, eu quero me entregar pro fora de mim, né? E ao mesmo tempo, o Fedro provoca nele esse ímpeto de discursar, né? A gente viu passagens anteriormente onde o Fedro diz que vai obrigar ele, se for necessário obrigar a força, vai obrigar. Mas a gente sabe que pelo menos me parece que o Sócrates não teria como fugir desses discursos, porque o que está em disputa ali é o Fedro. E aí, tipo, ele obriga ele a fazer, não exatamente pela força, mas ele termina mobilizando o Sócrates, né, para que o Sócrates faça o discurso, porque o próprio Fedro está em disputa, assim, como amado, talvez, ou, enfim, só porque ele está indo pelas ideias tortas e o Sócrates não está interessado nisso. Mas, tipo, o Sócrates tem que falar. Ele não pode deixar o Fedro achar que esse discurso que ele leu do Lísias e que ele está achando o máximo é um bom discurso. Sócrates tinha que falar, falaria de qualquer forma. Pode falar, né? Eu ia fazer enfatizar o porquê alugar o discurso, né? Por que fazer um discurso longo? Que isso é uma coisa que, olha, se eu já censurei um e o outro é seu oposto, então, né, ele vai elogiado pelas coisas opostas, né? Para que eu vou alongar o discurso? E isso é interessante porque parece um pouco o oposto do Lísias também, né? Que o Lísias, ele era repetitivo, né? E parecia que falava mais do que o necessário. Tá? Então, ele, segundo Sócrates, ele já falou o suficiente. Ao falar de um, ele já falou do outro, né? Embora ele não tenha explicitamente falado, ele não precisa explicitar. E aí ele diz que ele entrega. Isso também não está exatamente no texto, mas, enfim, né? Ele entrega a história do próprio destino, que tiver que acontecer, vai acontecer com ela. E acho que é interessante isso, quer dizer, é mais ou menos a ideia de que ele estabeleceu, talvez a gente vai dizer as premissas, né? Ou pelo menos assim, ele já fez argumentos, agora tem os corolários que o leitor pode tirar por sua própria conta. Quer dizer, já está dado o que vai acontecer, né? Ele não precisa esmiuçar. Já está pronto, já chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Ele usa essa palavra na passagem anterior. Aqui termina o meu discurso, a palavra que ele usa aqui é telos, né? Ele chegou ao fim. Ele encontrou o fim. Então, é isso, assim, né, ele já está suficiente, a história já encontrou seu próprio destino, ele já terminou tudo o que ele tinha para dizer a esse respeito. Também tem essa coisa que o discurso já tá pronto, já está feito, assim, não tem mais muito para acrescentar. E, Gabriela. Essa de falar também além do necessário, também é uma das críticas que os sofistas também sofriam, né? Que muitas vezes, para poder prolongar, eles acabavam se tornando repetitivos, e Sócrates ele faz também críticas a esse tipo de falar além do necessário. E daí, a partir do momento que ele mostra as premissas que concluem o discurso dele, não tem o porquê de se alongar, né? Mais uma vez destacando as falhas presentes no discurso do Lísias, né? Também tem isso.
E essa frase final também é interessante, né? Vou atravessar o rio, quer dizer, isso de alguma forma nos puxa de volta para a cena, né, onde eles estão, né? Acho que também tem essa coisa legal dos interlúdios, né? Eles são bem assentados ali naquele ambiente. Aí a gente vai ter agora outras descrições do que está acontecendo, de que momento do dia eles estão, e outras coisas assim, que é bem legal. Então ele diz que ele vai dar no pé, né? Ele vai atravessar o rio de novo e vai fugir antes que ele sofra novamente assim, literalmente, né? Eu vou cruzar esse rio antes que você me force a algo pior. Está no texto? Exerça maior violência. Eu não concordo muito com essa tradução. Na verdade, ele parece estar dizendo antes que você me force a fazer algo pior, porque isso já aponta para o fato de que ele acha, de que o Sócrates acha que... talvez eu deva colocar de novo a minha tradução. Daí vocês vão me chamando a atenção para a tradução que vocês têm aí, tá? Então, essa é uma tradução mais literal, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para me chamar a atenção quando tiver alguma coisa que não está muito bem aí, que nos textos de vocês está mais redondinho. Então, ele diz, eu vou cruzar esse rio antes que tu me forces a fazer algo ainda pior. Quer dizer, me parece que é o que ele está dizendo. Mas talvez a gente pudesse entender que ele está dizendo que você estaria me forçando a fazer algo, que você estaria me fazendo uma maior violência, né? Que seja mais forçado, alguma coisa assim. Não sei. Talvez seja uma tradução possível também. Em todo caso, agora, ele começa essa fala de que ele vai ficar criticando o Fedro também por estar forçando ele a falar. Gabriel. Assim, no caso, no sentido da maior violência que ele acabou de fazer contra o próprio Eros, né? Que ele falou coisas absurdas, que aí ele tipo, também não quer ser forçado que fale mais mal ainda do próprio Eros, de um deus, do ser divino, que como um deus vai trazer tantos malefícios, e ele acabou falando tão mal, né? Sim, ele vai falar isso a seguir, eu acho. Vamos lá, então. Vamos para frente. Então, o Fedro responde, não vá embora, Sócrates, antes que o sol acalme. Não vês que está já o meio-dia bem firme, quando se diz tudo parar? Vamos ficar e conversar sobre esses assuntos. Assim que esfriar, nós vamos. Então, essa é uma das ocasiões em que Teu microfone desligou. Desculpe. Embora a meditação não seja muito boa, eu acho que essa é uma das ocasiões em que a gente consegue sentir assim o ambiente, assim, né? É meio-dia, o sol tá alto, ele tá tão alto que ele parece que ele parou lá em cima, assim, né? E fez tudo parar, sabe? E aí o Sócrates quer ir embora nesse momento. Aí o Fedro, não, espera, tá muito quente, vamos esperar o sol se acalmar e aí você vai embora. E aí o Sócrates responde, não, se vocês querem comentar, bom, se vocês querem, avisem, né? Aí o Sócrates diz, é sobrenatural quando se trata de discursos, Fedro, e simplesmente surpreendente. A palavra sobrenatural aqui é teios, né? Tu és sobrenatural, tu és, enfim, divino, enfim. E simplesmente surpreendente. Penso, de fato, que ninguém mais do que tu, no curso da tua vida, fez com que discursos fossem produzidos. Seja tu mesmo os fazendo, seja compelindo outros de um modo ou outro. Se eu excetuar o tebano Sínias da contagem, és muito superior aos demais, e agora, novamente, pareces tornar-te a causa para mim que um novo discurso seja pronunciado.
Deixa eu ver se eu encontro essa referência a Símias aqui. Então, esse comentador aqui, ele menciona que o Fedo, nessa passagem aqui, mostra Símias como alguém que não está contente até que cada recurso humano tenha sido exaurido em chegar ao fundo de uma questão. E como um filólogo de um tipo mais genuíno do que o Fedro. Então, essa é a menção dos Símias, né? Quer dizer, ele está dizendo que o Fedro ele é sobrenatural em fazer alguém desenvolver discursos, talvez excetuando Símias. Alguma observação? Só lembrar do fato do aparecimento do Pedro no banquete, em como o Fedro é ali o mestre de cerimônias, né, daquele encontro. Enfim, lembrar que parece que ele é bom de discurso. Eu acho que isso me faz pensar ainda mais na importância que tem ganhar o Fedro, assim, convencer o Fedro de que esse discurso que ele está tomando como sendo um discurso excelente não é um bom discurso, né? E aí me parece que se a gente fosse pensar aqui na conexão entre os dois diálogos, né? O Fedro tem um valor social também, né? Já que no sentido de que ele elabora bons discursos, ele convence, ele tem essa característica. Então, ele parece que é importante mesmo. Vale a pena ser disputado, seja do ponto de vista de ser disputado como amado, ou do ponto de vista de ser um bom feitor de discurso que pode estar ali se embananando, se perdendo, sei lá. Enfim. Só parece que vale a pena. Vale a pena investir nesse bode. Bom, então ele mencionou isso, né? Que no final, frase final ali, que ele é muito superior aos demais, e agora novamente parece se tornar-te a causa para mim. Essa parte é esquisita, tá? Mas é bem literal. Que um novo discurso seja pronunciado. Então, por alguma razão, né? Ele está dizendo que o Fedro está convencendo ele a pronunciar um novo discurso. E aí o Fedro diz, mas que boas novas. Vai, Andréia. Não, é só que, tipo, aqui no elogio que ele está fazendo pro Fedro, né? Ele está dizendo que ele é um dos melhores do tempo dele em discursar, tanto discursos por ele mesmo pronunciado, né? Como também por ele, de um jeito ou de outro, ser causa indireta de que terceiros compõem um discurso, né? Então, o discurso do Ulisses, por exemplo, é um discurso composto para o Fedro. O Fedro é o motivador. O primeiro discurso do Sócrates também é um discurso por causa do Fedro. E agora ele está dizendo, agora você ainda vai conseguir mais um. Você está aqui também sendo responsável pela
composição de mais um discurso. E aí é o discurso que vem, né? Então, há uma posição. E aí, tipo, eu estou dizendo, não sei se está fazendo sentido, mas eu estou dizendo isso porque quando eu coloco que pode ser que vale a pena a disputa pelo Fedro como o amado e como alguém que discursa, né? Então tem o fato dele enunciar discursos, mas tem o fato dele inspirar discursos também. Então ele se apresenta aqui como com essas duas, com esses dois poderes, né? O poder de inspirar e o poder de enunciar discursos. Em todo caso, a palavra inspirar, ela é um pouco ambígua, né? Se a gente quer falar isso assim, como as musas inspiram, ou como talvez um amado inspira um amante a fazer um discurso, porque parece que o que o Fedro consegue fazer é causar discursos, né? Compelir, me parece que, ao menos aqui, ele está elogiando o Fedro por isso, assim, por ele ser capaz de fazer com que os outros produzam discursos. Claro, você poderia dizer, ele faz isso inspirando, mas talvez ele possa fazer isso convencendo os outros a discursar, como aqui, né? Não sei. Ou mediando, né? Como no banquete, onde ele vai colocar ali as regras, como vai fazer e tudo mais. Tá. Aí o Fedro diz, nossa, que boas novas, mas como assim? Que novo discurso é esse? Eu achei interessante e deixei ele bem literal, né, que boas novas tu não trazes notícias de guerras, e é interessante, ou de guerra, é interessante isso, né, quer dizer, é uma maneira idiomática de dizer que boas novas, interessante, né, tu não traz notícias de guerra, que boas novas, bom. Mas que novo discurso é este? Daí, então, lá vem Sócrates, ele diz o seguinte: no momento em que eu estava por atravessar o rio, meu bom amigo, o sinal divino e que me vem costumeiramente surgiu. Né? Surgiu-me o sinal divino o sinal que é divino e que me vem costumeiramente. E é um sinal que sempre me detém naquilo que estou a ponto de fazer, ou que, né, ocorre toda vez que eu estou a ponto de fazer alguma coisa, ele me detém. E pareceu-me ouvir claramente, ou essa é talvez uma tradução melhor, me pareceu ouvir ali vindo do lugar mesmo, assim, o lugar mesmo falou com ele, assim, como se o lugar tivesse proferido aquela voz. Pareceu-me ouvir ali do lugar mesmo, ou então claramente, uma voz que não me permitia partir antes que eu espiasse uma culpa, porque eu havia cometido uma falta com Deus. Então, ele estava para ir embora e ele ouve uma voz que o impede de sair. Isso ele diz é uma coisa que acontece com frequência com ele. Provavelmente acontece com frequência quando ele está para fazer algo que ele não deve, ou algo que, de alguma forma, afeta o Deus ou algum Deus, né? O seu daimon, né? O adverte, não faça isso. Ele o impede, mas aqui no caso, a voz diz para ele não ir embora antes que ele espie uma culpa, né? Antes que ele se purifique, vai ser uma outra palavra que ele vai dizer depois, né? Antes que ele se purifique de uma culpa porque ele cometeu um erro, uma falta com o Deus, que a gente vai saber então que é Eros. Alguma observação?
Talvez só menção mesmo a outros aparecimentos do Daimon, né? No banquete, quando ele vai para a casa do Agatão, ele tem um momento lá na lembrança do Apolodoro, não é? Acho que é Apolodoro, a pessoa que está lembrando, que está contando a história. Diz isso, que o Sócrates parou e ficou falando sozinho um tempo, enfim. E era o Daimon. No Alcibíades, o Sócrates fala isso para Alcibíades, ele disse, eu não te procurei antes, foi porque o meu Daimon não deixou, mas agora ele falou, vai dar certo, esse é um momento oportuno, né, vai ser um bom momento. Então, realmente, é recorrente esse aconselhamento que o Sócrates tem com esse Daimon, né? E aí, tipo, me parece que o Daimon diz tanto o que é para fazer, quanto o que não é para fazer, né? Tipo, ele freia ele, mas ele também tem momentos que ele diz, vai lá, faz assim. E aqui ele estava se preparando para ir embora, ele freou de ir embora, porque ele falou, não vai, porque você fez uma coisa que não foi legal, você vai ter que se purificar. Mas só para mencionar que textualmente isso vai aparecer em Platão outras vezes, né? Esse contato do Daimon com Sócrates. Então ele continua. Eu sou um adivinho, mas não um muito bom, e sim como os que leem com dificuldade, só o suficiente para fazer por mim mesmo, ou, alternativamente, uma situação possível, só o suficiente para meus próprios fins. Ele explica o que ele quer dizer. Agora entendo claramente o meu erro, pois, de fato, parceiro, a alma também é capaz de adivinhar. De fato, eu fiquei mesmo perturbado antes, quando proferi meu discurso. Tá, eu vou parar por aqui antes de prosseguir essa frase, só para observar isso. Então, ele diz assim: ele ouviu o Daimon, tá? Então, isso, não sei o que vocês acham, mas se ele ouviu o Daimon, isso poderia dizer que ele tem poderes divinatórios. Mas aí, não sei se é isso exatamente que ele está dizendo. Tudo cá, ou então assim, não, acho que os comentadores falam uma coisa diferente. Eles dizem assim: o Daimon faz ele parar, mas o Daimon não explica, ele não sabe muito bem por quê. Então, o Daimon aponta alguma coisa, mas ele não. Mas é o próprio Sócrates que tem que entender o que foi, o que tem para fazer ali naquela situação. Tá? Então, aí ele entra com esse poder divinatório próprio, que na verdade é a sua própria alma, né? A alma também é capaz de adivinhar. Então, quando o Daimon o detém, então ele presta atenção na situação e ele adivinha, a sua alma entende o que foi que ele fez de errado. E daí ele diz: de fato, eu mesmo fiquei perturbado antes, quando proferi meu discurso. E, de certa forma, envergonhado, como disse Ibicus, que eu estivesse cometendo uma falta junto aos deuses em troca de honra entre os seres humanos. Agora percebo o meu erro. Algum comentário que vocês queiram fazer sobre essa passagem? Só uma dúvida em relação à palavra que aparece nessa frase sobre a alma ter um dom divinatório. É divinatório mesmo? Não é nada como racional, não. É divinatório. Não é nada como o quê? Como racional. Não, é totalmente divinatório. Divinatório. A palavra está aqui, ó, é manticon, que é capaz de adivinhar. Cadê? Ela aparece de outra. Aqui, mantis, é o adivinho. Manticon. Ok. Tá bom, não só fiquei em dúvida. Então, o Fedro pergunta, mas o que você quer dizer exatamente com isso? Né? O que queres dizer com isso? E ele responde, um terrível discurso, Fedro, terrível.
tanto o que trouxeste contigo, quanto o que fui forçado a proferir. Então, na verdade, tem que ser terríveis discursos, né? Não, é que eles são o mesmo discurso, em certo sentido, né? Como a gente sabe, eles são o mesmo discurso. Ambos estão defendendo a mesma coisa, então eles são terríveis. Ambos. Ou, no singular, o discurso é terrível, o discurso que está em ambos, né? Tanto naquele que o Lísias trouxe, quanto naquele que ele foi forçado a proferir. E aí observe, né, que ele está toda hora dizendo que ele não queria dizer aquilo, que ele só falou porque o Fedro convenceu ele a proferir. E aí o Fedro diz, bom, mas de que modo ele é terrível, né? E o Sócrates responde, dizendo que o discurso é tolo e um tanto ímpio. E qual discurso poderia ser mais terrível do que este? Né? Um discurso que fosse tolo e ímpio. E Fedro responde, nenhum, se é mesmo verdade o que falas. E Sócrates, o quê? Não pensas que Eros é filho de Afrodite e um deus? E Fedro, assim, meio sem querer se comprometer muito, é o que se diz. Então, na verdade, o que se começa a se desenhar isso? Que o discurso ele tinha duas características, ele foi tolo e ímpio. E por que ímpio? Porque ele, de alguma forma, afetou, e por isso também a culpa com Deus, né? De alguma forma, ele afetou a Eros. Ele dizia, a falta foi contra Eros. Continua mais um pouquinho? Aí ele diz... daí, né, o Fedro diz, é o que se diz, né, que Eros é um deus, mas não por Lísias, nem pelo teu discurso proferido por ti através de minha boca enfeitiçada. Se Eros como de fato é, Deus ou algo divino, ele não poderia ser algo mau. Mas os dois discursos falaram sobre ele como se ele fosse assim. Cometeram esse erro, então, sobre Eros. Ou talvez não, acho que é sobre, tem um peri. Mas talvez a gente poderia ver se seria contra Eros ou alguma coisa. E, além disso, a sua tolice é bem refinada, já que não falam nada, são nem verdadeiro. A palavra é mesmo para saudável. Assim, eles não dizem nada são nem verdadeiro. Mas tem um ar grave, como se fossem algo importante. Caso forem enganar algumas pessoas desprezíveis e ganharem estima neles. Meio estranho essa tradução, mas ela é que... Então, ele é ímpio porque ele fala mal do Deus, ele diz, né, que o Eros é alguma coisa má, e ele é tolo, embora seja uma tolice refinada, porque ela é uma tolice que pretende enganar. Enganar quem? Algumas pessoas... A palavra é engraçada, a palavra é antropiskos. Então, é uma palavra que soa, né, como antropos, que é ser humano, mas é assim, é uma coisa tipo antropiskos. Não sei nem como traduzir, assim, mas seria um diminutivo de ser humano, assim, né? Aqui o Carlos Alberto colocou homúnculos. Homúnculos, seria alguma coisa assim, seria uma... Né? Eu acho que é uma forma pejorativa de se referir. Pejorativo de falar um ser humano, né? Ou falar uma pessoazinha. Enfim, tem uma mesquinharia ali, tá? Ele, né? A mesquinha, digamos assim, essas pessoas. Então, só se for, então ele se dá ar, né? É um discurso que ele... Eu me dei conta de uma coisa.
Talvez isso explique porque que ele passa de singular para o plural. Não importa. Em todo caso, ambos os discursos, né? Agora ele fala sempre de ambos, não mais do singular, mas ele fala de ambos. Ambos os discursos, ele diz que eles não falam nada de são nem de verdadeiro, né? Nada em boa condição nem verdadeiro, talvez nada que se sustente, talvez ele seja uma coisa meio fraca, alguma coisa assim. Mas eles são assim, eles são afetados, né? Eles afetam que eles são algo importante. Aqui, na tradução do Carlos Alberto, estava bem diferente. Diga, como é que tá aí? Ele coloca assim: ora, nos discursos proferidos agora mesmo a seu respeito, ele é apresentado como tal, falando do Deus, né? Neste ponto, ambos ofenderam profundamente Eros. De resto, são de uma ingenuidade nunca vista, dado que nada digam de são, nem verdadeiro. Assumem ares de quem vale alguma coisa, na esperança de iludir meia dúzia de homúnculos a adquirir prestígio à custa deles. Essa coisa da ingenuidade. A palavra que eu traduzi foi tolo. Talvez seja uma possibilidade, de pensar em ingenuidade. Deixa eu ver se eu encontro a palavra aqui. Euéteia. Que ela, na verdade, ela é uma palavra que ela contém em si, na verdade, ela é uma palavra. Isso é uma coisa interessante, talvez a ingenuidade seja maior por isso. Ela é uma palavra positiva, não é uma palavra negativa em si mesma, né? Ela tem esse componente o eu, que indica uma coisa boa, e éteia é de caráter, é uma coisa tipo assim, de bom caráter, né? Então, talvez seja uma coisa assim. Talvez uma ingenuidade, né? Uma tolice, não sei. Eu acho que eu encontrei o éteia como uma tolice, mas deixa eu ver aqui se eu. Talvez ingenuidade seja uma boa ideia. Lá. Entendi agora. As traduções que são dadas aqui bondade de coração, geralmente no sentido irônico. E no sentido mal seria silliness, tolice ou simplicity. Né? Talvez simplório, eles são simplórios. Eu acho que o sentido aqui é muito pensando, tipo, que não tem profundidade, que é raso, né? E por isso é bobo. Né? Porque, tipo, até aqui, se a gente for pensar nessa palavra dessa maneira, quando o Sócrates, no primeiro discurso dele, né, ele diz: a gente não pode estar falando sobre amor se a gente não sabe o que é amor, porque já aponta uma certa, uma coisa rasa no Lísias, no discurso do Lísias. Mas aí o Sócrates, ele dá um mini mergulho, mas aí também ele só faz uma parte da coisa, ele não aprofunda o discurso, não vai apresentar agora o que seria o amado, né? Quais seriam as características do amado. Então ele também não consegue profundidade suficiente, é como se os discursos eles fossem rasos mesmo. E aí, tipo, apesar de rasos, se apresentam como uma coisona, assim, como uma coisa que tem muito valor, né? Enfim, que é a maneira como o Fedro chega com o discurso do Lísias no casaco. Acabei de ouvir uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Eu nunca tinha ouvido um discurso tão bom. E estava ansioso para compartilhar, porque era muito bom, né? Enfim.
Sim, de quebra, o Sócrates aproveitou e já deu também uma lambada no Fedro aqui, né? Porque daí eles foram feitos para enganar as pessoas. Então, né, o Fedro também entrou na categoria de antropisco. Bom, mas aí Sócrates continua. Para mim, meu amigo, é necessário que eu me purifique. Para os que cometem uma falta ao contar histórias, há uma antiga purificação que Homero não percebeu, mas Estesicoro sim. Com efeito, quando foi privado de seus olhos, devido à calúnia contra Helena, não ignorou a causa como Homero, mas como era um seguidor das musas, sabia a causa e escreveu imediatamente. Essa história não é verdadeira. É muito bom. Esta não é verdadeira. Não embarcaste nas naves bem cercadas, acho que é. Não chegaste a Pérgamo de Troia. Muito bom. Eu vou parar aqui. Igor, vai. Não, só explicando que isso daí é parte de um corpo de poemas do Estesícoro, que basicamente ele teria feito um poema que bota toda a culpa da Guerra de Troia na Helena, e daí, como ela teve uma apoteose depois da guerra, ela foi deslizada dele e disse, não, falei besteira, tudo que eu falei é mentira, o que aconteceu foi que ela ficou o tempo todo no Egito, que era o mito alternativo que eles tinham. Quem foi enviado para Troia foi uma sombra e tal. E só que é muito curioso como ele faz questão de retratar esse mito em que, de fato, o poeta se dá mal no final das contas, né? Ele fica cego por causa disso. O Gorgias também escreve um negócio assim, né, pra Helena. Tipo, algumas alternativas de justificar por que ela teria feito isso. Dentre as justificativas que estão no Elogio de Helena, do Gorgias, uma é essa que vai aparecer aqui. E, tipo, ela estava possuída por Eros. Então, coitada. Ela não tem culpa. Ela estava fazendo uma coisa porque era desígnio do Deus. Assim. Ela estava tomada por Eros. Então, quem tem culpa de fazer uma coisa quando está loucão de amor? Né? E aí o medo do Sócrates é de receber um castigo aqui, tal qual o Estesícoro, só porque não consertou as coisas a tempo. Porque o Estesícoro, ele passa supostamente, né? Passaria pela cegueira para depois dizer, não, jamais, a Helena é muito casta, perfeita, sem defeitos. E voltar atrás. Sim, então aqui, para começo de conversa, tem uma espécie de lenda de por que Homero era cego. E ele era cego porque, em algum momento, na Ilíada, na Odisseia, ele teria caluniado algum deus. E Estesicoro não, ele percebendo, quando ele ficou cego, ele percebe que isso aqui tem origem, né, na calúnia, então ele volta atrás, né. Espera que eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso. Isso é uma coisa que o Igor falou sobre a Helena aqui. Na verdade, aparentemente, também um dos comentadores diz, o Estesicoro ele era ele contemporâneo ali da guerra, não sei. Então, no caso assim, tem essa coisa que, na verdade, Helena, ela depois ela se torna, digamos assim, a parte vencida, quer dizer, não é que ela só na parte vencida, ela volta com o marido para casa e o marido é a parte vencedora, certo? Então, não era razoável que você ficasse mal na foto com com o pessoal ali, o Agamemnon e o Menelau, tá? Que eram não falta totalmente o nome dos caras. Aquivos. Aqueus. Ou argivos. Argivos. Então, não era legal que você ficasse mandando foto com eles. Então, na verdade, ele teria se retratado por isso, assim, porque ele depois caluniar a Helena depois que eles venceram a guerra não era mais legal. Bom, em todo caso, assim, essa é uma purificação e é antiga, então isso também indica que o Estesicoro ele era, de fato, um poeta antigo.
Então, e aí, Sócrates continua. E após escrever todo o chamado palinódio, imediatamente recobrou a visão. Então, palinódio é isso que ele vai fazer também, Sócrates, certo? Ele vai se retratar, é um discurso de retratação. Então, o Stesicório teria recuperado a visão assim que ele compôs o palinódio. E, portanto, serei mais sábio do que ele nisso mesmo, pois antes que algo me aconteça devido à calúnia contra Eros, tentarei fornecer meu palinódio, com a cabeça descoberta e não como antes, cobrindo-a por vergonha. Então, a cabeça descoberta também, eu acho que também tem um sinal de respeito ao Deus, né? Mas, em todo caso, também se opõe à atitude dele anteriormente. André. A gente pode pensar nessa perspectiva do respeito ao Deus, mas pode pensar também da própria dificuldade que ele teria tido de encarar o Fedro quando ele estava enunciando o primeiro discurso. Então, tipo, descobrir a cabeça agora é ser capaz de dizer, olhando o Fedro, né, uma coisa que não é mais constrangedora. Assim, não é uma coisa com a qual ele talvez não concorde genuinamente, ou enfim, o discurso agora para ele vale mais do que apenas espizinhar no Lísias, né? Agora a tarefa do discurso é mais importante, ele vai falar algo que é mais condiz mais com as crenças dele, talvez. Então. Ou então, no mínimo, né? Ele, na verdade, a razão pela qual ele tinha vergonha é que ele ia ter que, mesmo sem necessariamente concordar, ele ia fazer uma demonstração retórica. Então, isso, em certo sentido, colocava ele numa posição de que ele tinha que ser bom naquilo, né? Enquanto que agora ele vai fazer uma retratação, então ele pode falar com o coração, assim, ele não, digamos assim, é um pouco como se a questão da formal, da retórica, ela passasse para um segundo plano também, né? E ele pode falar com mais verdade do seu coraçãozinho, assim, do que se importar mais com a forma, né? Eu ia dizer outra coisa, agora me escapou. Bom, vamos adiante. E aí Fedro responde, não é possível que tu me dissesses coisas mais agradáveis, do que essas. E é interessante, então, Fedro, ele aceita a retratação do Sócrates. Ele não diz, não, como assim? Qual é o problema? Afinal de contas, ele tinha, como observou o André, ele estava todo entusiasmado com o discurso do Lísias, né? Mas agora, aparentemente, ele acha ótimo esse discurso do Sócrates. Quer dizer, essa intenção do Sócrates. E aí Sócrates diz o seguinte, bom Fedro, compreendes quão desrespeitosos foram os discursos. Desrespeitosos aqui, na real, traduz anaidos. Anaidos. Que é, assim, que literalmente significaria sem vergonha, mas aí como eu não consegui catar uma palavra melhor, eu fiquei com desrespeitoso. Não sei como é que o Carlos Alberto Nunes traduz. Inconveniente. Ok. É que tu compreendes, então, quão desrespeitosos ou inconvenientes foram esses discursos, este tanto quanto relatado do livro. De fato, se alguém que fosse de caráter nobre e gentil, amante de outro do mesmo gênero, ou que tivesse amado em algum
momento anterior, por acaso nos ouvisse falando que os amantes criam grandes inimizades devido a coisas pouco importantes e são invejosos e danosos para seus amados, como não vais pensar que ele acharia que houve pessoas educadas entre marinheiros e que jamais viram um amor próprio de pessoas livres. E que essas pessoas que falam essas coisas, né, nesses discursos, jamais viram um amor que seja adequado ou próprio de pessoas livres. E que falta ali muito para concordar conosco naquilo que censuramos a Eros. O frase é enorme, tá? Mas culpa em Platão. Mas eu também me perdi um pouquinho aqui nas paradinhas. Em todo caso, é isso, assim. Sócrates, ele imagina, eu acho isso bem interessante, quer dizer, Sócrates imagina uma audiência aqui. E a audiência é alguém que, de caráter nobre e gentil, que ele ama uma outra pessoa que também é de caráter nobre e gentil, ou que ele já amou em outros tempos. E aí, se ele, então, ouvisse esses discursos, ele acharia que ele está ouvindo pessoas que foram educadas entre marinheiros e não pessoas livres, né, e bem educadas. Os comentadores, eles observam, um deles em especial, ele observa que é interessante esse recurso a esse ouvinte, por quê? Porque esse ouvinte deveria fazer o orador ter vergonha de falar as coisas que ele falou. Então, depende um pouco de com quem você está falando, você vai refletir, né? Isso vai ter um impacto sobre o que você vai dizer. Então, se você pensa em que impacto esse discurso teria em alguém que é de caráter nobre e gentil, que ama alguém que é também de caráter nobre e gentil, como é que você acha que isso seria recebido, né? E a ideia é que essa pessoa acharia que ela está ouvindo aquilo ali de marinheiros e não de pessoas livres, né? De cidadãos livres. Então, o Fedo concorda, muito provável. Sócrates, e daí Sócrates diz: por isso eu, envergonhado com esse ouvinte e amedrontado em relação a Eros, estou ansioso por um discurso agradável, a palavra que é epitimô, o desejo, né, o desejo, tenho apetite, sei lá, por um discurso agradável que lave essa amarga audição, né? Isso que nós ouvimos, tão amargo, né? Que ele ouviu, né? Que é tão amargo. E aconselho também a Lísias que rapidamente escreva que é preciso gratificar antes ao amante do que ao que não ama, a partir de favores similares concedidos. Esse lavar os ouvidos, né? Meus ouvidos aqui nessa tradução tá água salobra, né? Também dá essa ideia de purificação que vai acontecer, né? Mais na frente. Também traz essa ideia. Gente, o que vem em seguida é o Lísias dizendo que o Lísias não, Fed dizendo que vai obrigar o Lísias a fazer o negócio. Né? Ele está dizendo, eu vou levar e vou obrigar ele sim, que ele também vai se purificar. É muito volátil, Fed. Estava perfeito, mas agora ele está convencido de que realmente não deu bom
E aí é engraçado porque tipo, o Sócrates se sentiu obrigado pelo Fedro a discursar. E agora o Fedro vai obrigar outra pessoa, porque ele tem este poder. Ou eu vou obrigar ele a escrever outro discurso sobre o mesmo tema. Então, ele vai ainda falar do tema, mas de outra maneira. E aí ele é bem seguro, né, que ele vai fazer isso. Eu acho interessante essa segurança do Fedro, né, de que ele vai convencer o outro a consertar. E aí é engraçado, porque até agora a gente falou várias vezes no Fedro como sendo jovem, passível de ser convencido, né? Tipo, por exemplo, quando eu coloquei, o Fedro está em disputa porque o discurso do Ulisses parecia perigoso, parecia capaz de convencer o Fedro a fazer alguma coisa. Só que o Fedro está falando que ele vai convencer o Ulisses. Ele tem uma posição que, tipo, que não me parece muito ingênuo, né? Ele tem noção de um certo poder que ele tem. Também ele não retruca quando o próprio Sócrates acusa ele de forçar ele a fazer o discurso. Ele tem uma hora que ele brinca, ele diz nem que eu tenha que sair no braço com você, mas ele sabe que o poder que ele tem de forçar o outro a discursar não é bem físico, né? Não é bem uma coisa de fala ou te dá uma surra, é outra natureza o poder dele. Sentido de inspirar, né? Aí isso ressalta até mais até mesmo o próprio teor da época, né? Da produção dos discursos, dos debates que haviam nesse ambiente político, né? Que existia toda essa disputa, que é quando que é o tema, não é à toa que é o principal, assim, seria o norte que vai estar amarrando as duas partes da obra como um todo, né? Os discursos são gerados com a intenção de mostrar a finalidade da retórica, né? Mostrando qual seria o auxílio dela com a filosofia, a importância dela e os perigos que essa retórica pode trazer, né? Além disso, Gabi, eu fico pensando que Pedro, ele não é totalmente passivo, porque ele sabe que ele tem um certo poder de mobilizar, né? Então ele não é um objeto de desejo sem força. E aí isso é até contraditório com o próprio discurso do Sócrates, né? Que tipo, os amantes vão preferir os fracos, a gente discutiu no último encontro, os fracos, os efeminados, entre aspas, os que são ali passivos. Mas se a gente for pensar no Fedro como um possível amado do Lísias, né? Se ele tiver em disputa nesse sentido, aí já o argumento se desconstrói, porque ele não é fraco, ele já disse aqui que podia usar força, ele é bem seguro quando ele diz que ele vai convencer o outro a fazer o discurso para se purificar também. Então, ele não veste, né, essa carapuça do amado fracote, do amado passivo. Sim, sim. Eu acho que ele vestiria mais mesmo o próprio amado do Sócrates, que vai vir na frente, né? Quando for no discurso do Sócrates. Eu acho que aí ele vai estar vestido, que são cenas dos próximos capítulos, que a gente pode perceber. Porque uma vez que ele foi tocado pelo discurso e é capaz de inspirar, né? Sim, Nara. Então, é um pouco sobre isso, assim, sobre
da onde vem essa ideia de que o Fedro ele está nessa posição de um objeto de amor, né, de amado? Porque isso vem de alguma forma do banquete, porque no banquete ele já é um discursante, né? Isso não deveria deixar ele numa posição mais adulta? Sim. Pois é, acho que até o Baracá tinha falado isso em outro encontro. Tipo, nada garante que o Fedro é um amado, né? A gente tem algumas inconsistências aqui quanto que idade ele teria, e a gente discutiu um pouco isso, mas também a gente não chegou num acordo. Mas o teor do discurso que o Lísias elaborou e que fez questão de mostrar para ele, me parece abrir essa possibilidade. Não é uma confirmação, mas abrir a possibilidade. Enfim, porque é um discurso de convencimento para favores que são favores sexuais. Pode falar, Gabi. E também me parece, pelo entusiasmo com que ele chega pro Sócrates, no sentido de mostrar o discurso, dizer, olha o que eu aprendi, e a abertura que ele se mostra para o Sócrates para escutar e aprender mais. Também dá muito essa ideia, que ele está aberto, ele não é como outros personagens que está fechado e não permite que o discurso, o diálogo aconteça. Que é próprio, que é o que é necessário para até mesmo para um desenvolver do argumento. Se fosse um personagem fechado, que o Fedro fosse fechado em si, em sua opinião, o próprio diálogo não iria acontecer após. Várias coisas, então, mas bem interessantes essas observações. Eu acho que uma primeira coisa para observar é essa diferença dos ouvintes, né? Então, tem um ouvinte que é uma pessoa de bom caráter, Paraná. Mas é um ouvinte que é um amante também. Ele não é um amado. Né? Todo momento ele não fala, em nenhum momento ele fala que o discurso. Claro, é possível que o discurso do. Não, deixa eu dizer diferente, porque o primeiro discurso lá do Sócrates, ele imagina, né? Ele imagina alguém, ele imagina um rapaz que é um amado, né? Para o qual o discurso é dirigido. Isso seria bem bom de encontrar essa passagem. O começo do discurso do Sócrates, do primeiro discurso, ele é ele faz uma historinha, né? Imagina que tinha essa pessoa e ele era e tinha esse carinha que amava ele, e daí ele para convencê-lo a ceder, ele diz que ele não ama. Ele diz assim: era uma vez um mancebo, ou melhor, um adolescente de extremada beleza que vivia rodeado de admiradores. Entre estes havia um mais esperto do que os outros, o qual, dado que não estivesse menos apaixonado que os demais, convenceu o jovem de que não sentia por ele a menor atração, e de uma feita, empenhado em conquistá-lo, procurou demonstrar-lhe que, de preferência, ele deveria favorecer quem não lhe tivesse amor, não seus apaixonados. Falou-lhe do seguinte modo, e aí ele começa o discurso, está no 237b. Certo. Então, o discurso, a gente pode supor um ouvinte, o ouvinte apropriado do discurso seria aquele que é aquele para qual o discurso visa a convencer, ele é um rapaz jovem. Mas, por outro lado, quando o Fedro está entusiasmado com o discurso que ele está lendo e que ele está decorando,
e ele mostra para o Sócrates, o que ele quer saber do Sócrates não é se Sócrates foi convencido, na medida em que Sócrates não é um jovem. O que ele quer saber é se ele gostou do discurso. Então, a gente pode supor que o entusiasmo do Fedro com esse discurso não é com o entusiasmo como um amado que se deixa convencer por um amante, mas é como alguém que é um praticante da oratória e que acha que aquela ali é uma boa peça de oratória. E que é isso que está em questão. O que está em questão não é só... são duas coisas que estão em questão, certo? No Fedro, eu acho. Uma é a arte da oratória e a outra é o amor. Então, a gente pode supor que Fedro não é alguém... Ele é um ouvinte que se coloca aqui um outro tipo de ouvinte, que é um ouvinte que não é um amado, mas sim alguém que está... e um dos autores ele fala sobre isso, ele diz que é a outra possibilidade é que o ouvinte fosse alguém que tá ouvindo o discurso como um técnico, né? Como um artista. E o que ele está recebendo e criticando e analisando e julgando é a arte da retórica, né? E não a... Claro, também o que está sendo dito, né? Mas, sobretudo, a arte da retórica. André. Não, eu fico pensando que, tipo, isso pode ser um artifício mesmo platônico. Por quê? Porque a gente tem os dois temas, o tema do Eros e o tema do discurso, do tema da retórica, aqui entrelaçados, de forma que nem todo mundo tem acordo sobre a importância de Eros nesse texto. Né? Algumas pessoas vão dizer, não, esse texto é sobre... Alguns comentadores vão dizer, não, esse texto é sobre a retórica. E aí o Eros vai aparecer ali para o exercício. Outras pessoas conseguem pensar que é um texto para trabalhar com amor. Então, a ligação entre Eros e discurso é uma ligação que ela é confusa, ela é dúbia. E aí eu acho que ela se reflete na figura do Fedro. Tipo, nós temos aqui uma relação entre dois temas que são caros a Platão, né, que são importantes para a compreensão do corpus platônico em geral, assim, né? São temas recorrentes que vão aparecer em outros formatos, né? E também com outros argumentos. E o Fedro, ele meio que enrosca também esses dois temas com a sua própria duplicidade, assim, né? Aqui no 242b, o Sócrates diz que, no que diz respeito aos discursos, o Fedro ele é divino, ele é maravilhoso, ele é o melhor do seu tempo, tanto por ter enunciado, quanto por ter inspirado. Então, a gente tem aqui o elemento, né, de que o Fedro realmente já era reconhecido como alguém que produzia bons discursos, que enunciava bons discursos, né? Mas, por outro lado, a gente também tem aqui o elemento de que ele inspirava discursos. Aí, tipo, como é que ele inspirava? Ele causava discursos, porque ele é capaz de convencer as pessoas a fazerem discursos. Isso é diferente de inspirar. Sim, sim. Mas isso é dúbio, porque ele força as pessoas a fazerem os discursos, mas a gente não tem certeza como. Se é argumentativamente. Mas a gente viu, quer dizer, em certo sentido, o que aconteceu aqui no Fedro está sendo um exemplo de como é que o Fedro força o discurso a acontecer. Isso que o Sócrates está dizendo. Você é sobrenatural em forçar as pessoas a discursarem. Mas o que ele fez? Mas já tem um momento lá atrás, que eu vou procurar, onde ele fala da beleza do Fedro mesmo. Onde ele chama o Fedro de mancebo, ele usa algumas expressõezinhas que não me parece que o Fedro é desinteressante fisicamente ou que ele tem uma idade
madura, exatamente. Né? Ele fala meu jovem, ele fala mancebo, ele usa umas expressões e fala da beleza do Fedro, e aqui em algum momento também. E aí é isso. Eu acho que é confuso, e talvez seja confuso propositalmente a gente não saber exatamente qual é a do Fedro nessa coisa, né? Porque, tipo, pode ser que ele esteja tão contente com essa peça, porque ela é uma peça que tem, tecnicamente, elementos que ele está achando importantes, né? Mas aqui agora há pouco também o Sócrates falou dessa coisa dos homínculos e meio que deu um alfinetado no Fedro, porque o Fedro estava completamente convencido da coisa. Ainda é dúbio para mim a coisa erótica e a coisa discursiva. E aí eu não acho que Platão fez isso sem querer, sabe? Pode falar aí. Não, eu só queria dizer que pro Diógenes Laércio, citando um outro cara, eu até peguei no apareceu rapidinho a passagem aqui, peguei no grego mesmo, mas passando por cima, o Diógenes Laércio fala que tem um tal de Arísticos, que ele teria um livro que era sobre a luxúria dos antigos, né, isso aqui seria a Antiguidade Tardia, em que ele diz que ele lista os amantes de Platão, e entre eles está justamente o Fedro. Eu só queria comentar que, para os antigos, ele era amante de Platão, junto com Alexis, e possivelmente um tal de Estrela, Aster. Daí Platão tem poemas que ele fala sobre estrelas e que é dúbio se seria uma pessoa ou se ele está comparando a pessoa amada com uma estrela, seria um apelido. E daí nessa lista tem Alexis, Agatão e entre eles Fedro. Então, pelo menos na Antiguidade Tardia, a questão era bem simples. O Fedro seria amante de Platão, talvez não fosse mais nessa época da idade deles, então fosse um amante antigo. Mas de Sócrates eu concordo que eu acho pouco improvável, especialmente se a gente pegar o diálogo Fedro isolado. Que, assim, pessoalmente eu vejo muito mais pelo fato dele chegar entusiasmado com os discursos, que o Fedro, não sei se aqui é um lugar que ele diz que ele é amante dos discursos, e daí ele chega, ele quer mostrar muito e quer que o Sócrates analise, porque o Sócrates se interessa por esse tipo de coisa, retórica e tal. No banquete, eu acho que também tem algumas coisas que sugerem alguma relação mais romântico-erótica, mas... E também o final do diálogo do Fedro, se a gente chegar lá, eu acho que dá pra gente interpretar nesses lados. Mas entre Sócrates e Fedro, eu pessoalmente acho menos provável do que entre Platão e Fedro, e, de novo, Platão e Fedro quando algum deles mais novo. Não agora. Se a gente aceitar o próprio Diógenes Laércio, nessa altura do campeonato, o Fedro primeiro ia ter no mínimo 30, possivelmente mais, e também ele ia estar em Atenas quando Platão já não estava, né? O Diógenes Laércio fala que Fedro foi expulso por violar os rituais de Eleusis nesse período, junto com um monte de outros atenienses, mas Platão teria vivido em Atenas, tirando a viagenzinha para Sicília, que ele depois voltou. Enfim, só se a gente seguir os historiadores antigos, tem algumas coisinhas aí. Eu amei esse fuxico. Coloca, coloca aí a referência do Diógenes. É só. Então, bom, É, é porque em algumas leituras. Não, vá, fala, deixa quieto. não, eu ia mencionar, na verdade, outros elementos para. Eu admito que esse fuxico ele é interessante mesmo para colocar Fedro nesse ambiente amoroso. O que é interessante, porque Fedro, então, ele aparece tanto no banquete quanto aqui em que a questão amorosa está relacionada. Então, isso é bem interessante. Mas a questão isso é porque Fedro é um jovem ou é porque Platão é apaixonado por Fedro? Né? Então, mas tudo bem. Isso a gente vamos aos poucos aí com essas hipóteses. Em todo caso, eu acho que aqui haveria elementos para pensar que o Fedro está mais interessado no discurso. Talvez ele esteja interessado no tópico também, sabe? No assunto.
mas ele parece... Mas assim como no banquete, eu acho que também tem esse interesse pelo discursar, né? Pelo fazer discurso. E, então, em qualquer caso, isso talvez colocasse Fedro menos na posição de um amado, né? E eu acho que essa é uma outra passagem. Quer dizer, existem passagens que do Fedro mesmo, tá? Por que Sócrates se sente culpado, tá? Porque ele fez um discurso, e observa, o que a gente vai pensar? Ele fez esse discurso para convencer o Fedro a se entregar a ele? Não, né? Ele fez esse discurso em certo sentido, porque ele estava disputando com o Lísias a coisa de se aquele era um bom discurso ou não era, mas não necessariamente para ganhar o Fedro, né? Por outro lado, tem toda essa ideia de que as pessoas fazem esses discursos, aparentemente tem um duplo interesse, né? Claro, se você faz esse discurso, teoricamente é para convencer um amado, mas parece ter um outro interesse que tem a ver com essa coisa de se dar ares, né? De dizer algo importante para conquistar uma fama. Então, Lísias, ele por que a gente conhece Lísias? Como um orador, certo? Não como um grande amante. E tem essa coisa também a respeito da oratória, que tinha tópicos, né? Tópicos sobre os quais se costumava fazer discursos, porque eles eram... E aí você podia competir e testar a sua técnica. Como, sei lá, como por exemplo, a apologia de Helena, né? Era um discurso que muita gente se exercitava em defender Helena como uma forma de testar a sua técnica. Então, daqui a pouco, a gente está diante de um debate aqui sobre técnica retórica. E nessa medida, talvez um jovem, muito jovem, que fosse um amado, ele não fosse um interlocutor muito adequado para esse debate aqui. Sem querer pensar, claro, como a Gabriela disse, ele tem que ser jovem, mas porque ele está aberto e tal. E, de fato, assim, Sócrates tem muita condescendência e tem muita coisa de deixa eu te ajudar aqui nesse negócio aqui, meu caro amigo, mas também porque Sócrates é muito mais velho, né? Eu suponho. Não sei. Quer dizer, Fedro poderia não ser exatamente porque a questão retórica ela é importante para o ambiente político, né? Para o ambiente, enfim, mesmo para os banquetes, para tantas coisas, a questão retórica é importante na vida pública e social, né? Eu acho, dos atenienses. Então, talvez por isso o Fedro tenha tanto interesse na questão retórica. Não porque ele seja exatamente um objeto de amor do Sócrates, né? Que todo mundo sabe que gostava mesmo era do Alcibiades, cá entre nós. Tá? Mas essa coisa que ele tem um lance amoroso com Platão, eu acho relevante, na verdade, para o Fedro aparecer tantas vezes relacionado ao amor. Eu fico pensando que, tipo, que essa capacidade de convencimento que o Fedro tem, ela é erótica, em alguma medida, que a gente não convence o outro sem seduzir ele um pouquinho, né? E aí, tipo, talvez faça sentido que eles não sejam efetivamente amado e amante, ou que ele não esteja sendo efetivamente disputado fisicamente, mas tem essa coisa da sedução do discurso mesmo, né? De você saber conduzir, da psicagogia mesmo, de você conseguir conduzir a alma do outro com o discurso que aparece aí. Vocês estão me convencendo, estão me seduzindo para essa hipótese. Tá, vamos terminar então rapidamente aqui Então, o Fedro diz que ele vai convencer Lísias, né? E ele parece que ele tem essa força de convencimento.
sobre Lísias. E o Sócrates responde, bom, ele diz assim, saiba que assim será, né? Eu vou convencer Lísias. Com efeito, uma vez que tenhas feito teu elogio ao amante, haverá toda a necessidade que eu force Lísias a escrever novamente sobre o mesmo discurso. Né? Porque ele vai ser convencido, então, pelo discurso de Sócrates. Então, observa-se que Pedro, né? Pedro ele é convencido várias vezes aqui pelos vários discursos. Sócrates diz, bom, isso eu acredito, desde que permaneça sendo quem és. Que a gente poderia pensar o que isso significa exatamente, né? Que Sócrates vai ser um elogio, na verdade, né? E dizendo que Fedro é capaz de fazer isso, porque afinal de contas ele se mostrou capaz de convencer Sócrates várias vezes a fazer discursos, né? Eu acho que aqui, esse Enquanto Cores o que és, tem a ver com essa coisa dele ser divino, maravilhoso, em discursar e em provocar discurso. Então, o Sócrates está meio que reconhecendo o poder do Fedro, Sim. sabe, capaz, né, de fazer isso mesmo. Tá, então o Fedro diz, fala, então, confiança, e Sócrates diz, bom, onde está, então, o rapaz com quem eu falava, desculpa aqui, acho que deveria ser, quem eu falava, para que ouça também esse discurso. Se ele não ouvir, ele pode se apressar em gratificar ao que não o ama. E o rapaz, então, e aí Fedro diz, ele está aqui ao teu lado, sempre bem perto, quando quer que tu queiras. Aqui, de fato, a primeira vez que eu li, eu pensei, a primeira vez que eu li, eu pensei que era o rapaz aquele o rapaz de caráter gentil e nobre, mas agora, na verdade, não, né? É o primeiro rapaz, é aquele que ele supostamente, ao qual ele supostamente dirigiu o primeiro discurso, que é o mancebo. E aí a gente pode, de fato, entender que o Fedro está dizendo, está apontando para o outro, né? Está dizendo que para ele imaginar uma pessoa, um rapaz, né? Que eles imaginaram antes, mas a outra possibilidade seria dizer que é o próprio Fedro. É, eu penso que quando ele está chamando. Porque, assim, é uma hipótese, né? Vamos imaginar o rapaz, aí agora chama lá o rapaz de novo, para o rapaz ouvir, senão ele vai terminar sendo convencido pelo discurso do Lísias. O Lísias também escreveu pensando nesse tal desse rapaz. Agora, quem é esse rapaz? É que não há muita clareza no texto, né? E aí, pela maneira como o Fedro é tratado, até então me parecia óbvio que era o próprio Fedro. Mas ok, pode ser que ele diga assim, vamos fazer esse exercício de pensar. Assim, se porte como esse rapaz que está sendo... Pense, né? Tente pensar como... Já que, você, por exemplo, você falou assim, aquela coisa dos marinheiros, né? Se você diz uma coisa dessa para as pessoas nobres, como isso pode soar? Né? Então, talvez ele está dizendo assim, imagine que você é esse rapaz nobre, né? Que é capaz de um amor nobre, que você ouviu esse discurso terrível. Então, vem rapaz. Que aí o rapaz que pode amar nobre, se ele escuta esse discurso terrível, ele não vai mais amar coisa nenhuma, porque ele vai achar que o amor é uma grande porcaria. Então, ele está pedindo, talvez, para o Fedro imaginar. Mas é dúbio. Né? A gente não consegue descartar a hipótese de que o rapaz é o próprio Fedro. A gente não tem esses elementos suficientes. Aí o que eu ia dizer antes que terminei calando, meu Daimon disse, calma, é que, tipo, algumas vezes existem interpretações que pensam que o, o Platão está colocando o Sócrates lá, mas que muitas vezes o Platão se confunde com Sócrates. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, a ideia no Diógenes Laércio desse amor do Platão pelo Fedro, e se é confuso, a gente não sabe exatamente quem é Platão e quem é Sócrates nesses textos, né? Existem suspeitas sobre isso, então, por mais que nós não tenhamos dados históricos sobre uma possível relação entre Fedro e Sócrates, pode ser Platão se projetando no Sócrates dele. Enfim, hipóteses também, né? Que não é a única vez que ele faz coisas desse tipo.
que ele se mistura assim com Sócrates, né? Mistura elementos dele do Sócrates. Bom, e aqui, então, termina o interlúdio, porque a seguir, então, viria o segundo discurso, que, então, é chamado do palinódio, né, do Sócrates, porque ele vai se retratar daquilo que ele disse. E a ideia, então, é continuar no próximo semestre a ler o segundo discurso e quiçá, o restante do Fedro. Beleza? A gente ainda não decidiu exatamente qual vai ser o horário do semestre que vem, mas eu vou manter, né? Vou avisar vocês para, se tiver interesse de continuar. Daí vai ser uma nova inscrição. Eu também vou avisar vocês, vou mandar os avisos sobre os certificados dessa edição. Mas não de imediato, assim, agora eu vou tirar umas férias. E eu desejo a todos umas boas festas. Espero que vocês continuem conosco nas próximas edições, foi bem legal. Não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa. Eu gostaria de agradecer também as trocas, né? Muitas trocas, muita coisa bacana que foi conversada aqui. Fiquei bem feliz de poder ter esse espaço para discutir esse texto que é importante para mim e esse autor. Então, mais agradecer mesmo a todas e a todos e desejar que vocês continuem conosco, né, para que a gente possa também ter mais rolês tão interessantes como os que tivemos até agora. E é muito bacana ver outras interpretações, ver outras leituras. Muito obrigada e boas festas a todo mundo. Ivan. Só queria agradecer também, eu estou um pouco resfriado, desculpem a minha voz. Foi um prazer, obrigado pela André, pelas meninas todas. Eu conhecia muito pouco do texto, só de ouvir em aula mesmo, então me limitei a ouvir e me ajudou bastante. Então, só agradecimentos. Foi bem simples as abordagens também, isso ajudou bastante. Para mim, que não conhecia muito, então a criação dos termos assim, para uma linguagem mais visual foi muito importante, assim. Então, só agradecer, me convidem para o próximo. Tá convidado já. Também quero agradecer a presença a todos, a oportunidade que a Inara está dando para a gente. E é isso, boas festas a todos e a todas. Beleza, então, pessoal, ficamos em contato. Vou interromper a gravação. Um Feliz Natal.